Meu nome é Beatriz, Meu nome é Poliana. nós somos graduandas em História pelo FOP e esse vídeo é um trabalho para a disciplina eletiva sobre História da Historiografia e Teoria da História, ministrada pelo professor Valdir Araújo. E eu e Poliana a gente pretende discutir e trazer um pouco as questões relacionadas à distinção entre a história humana e a história natural e algumas noções sobre o que é a natureza em alguns intelectuais. Bom, a gente vai fazer uma perspectiva mais cronológica, trazendo primeiro Vico, que está na virada do 17 para o 18, depois Marx, com Poliana, e por fim uma perspectiva mais atual, que engloba crise climática e crise nas humanidades, a partir do de Peste Chakrabarty. Então, eu vou começar falando do Vico, Jean Battista Vico. Ele nasceu em Nápoles, na Itália, em 1668. Então ele estava um pouco imerso nessa sociedade que já estava no processo de revolução científica, nessa ideia de separar ciência e teologia para explicar a humanidade, a natureza, os fenômenos naturais. Tem um de seus grandes expoentes, o Galileu. Só que ele vai um pouco na perspectiva contrária. Então, por exemplo, a gente pode considerar que ele está no polo oposto ao de Descartes, porque ele vai considerar que nem tudo é passível de uma perspectiva geométrica, né, nesse método cartesiano. Então, existem algumas coisas que os cálculos matemáticos, que são produções da mente humana, não são capazes de entender. A principal obra, que é Ciência Nova. A Ciência Nova teve 3 edições, mas não ficou tão conhecida pelos contemporâneos de Vico. Foi algo debatido mais para frente e que tem um lastro muito grande ainda para o conhecimento histórico. Bom, o Vico, ele vai trazer a percepção principal de que o homem só é capaz de entender aquilo que ele mesmo produz. A natureza, como sendo uma produção divina, não é passível do nosso entendimento, então não conseguimos entender a sua essência de fato, já que foi Deus que a criou e não a humanidade. Ele vai discutir também a percepção de que as ciências naturais, as ciências exatas, a partir desses métodos dedutivos, cálculos matemáticos e geométricos, tenta entender a natureza e os fenômenos naturais, mas não conseguem compreender o todo da coisa. Então é uma análise mais superficial de fenômenos específicos que não vai até a essência, justamente porque não conseguimos compreendê-la, já que não as criamos. A história, ele é um dos primeiros também a instaurar essa percepção de que a história é uma ciência e que tem métodos específicos para entender a humanidade e as ações do homem no tempo, bem Bloch, de colocar a história enquanto uma ciência. Então, só a história seria capaz de compreender as ações humanas. Então, a filosofia, as artes, a literatura, então tudo isso, enquanto criação humana, seria passível do nosso entendimento. Alguns críticos de Vico e estudiosos do autor consideram que essa distinção que ele faz entre homem e natureza não é tão profunda quanto parece, mas foi algo que foi muito incrustado no pensamento do historiador e ainda continua. Então, a gente afasta a natureza do estudo histórico e foca mais nas ações humanas de fato. Um historiador inglês, se eu não me engano, Colin Wood, ele é seguidor e admirador de Vico, mas ele desenvolveu argumentos próprios e que diferem a história humana e a história natural muito abruptamente. Então, ele vai considerar que a natureza não tem uma função de existir no sentido comparável ao do humano, por exemplo. Então, a natureza não tem uma essência de fato, sendo assim, não é possível chamá-la, colocá-la enquanto algo que tem uma história, enquanto que o humano é possível. Bom, então é um pouco isso, não é tão aprofundado em outras perspectivas de Vico, como por exemplo a sua teoria cíclica da humanidade, de que todos os grupos humanos passam por estágios iguais, mas era mais uma tentativa de trazer essa percepção da natureza, que é o tema central desse vídeo. Agora a Poliana vai falar um pouco sobre Marx pra gente. Então, agora com Marx, a perspectiva que a gente vai adotar vai ser a relação entre o capitalismo e como o capitalismo vai interferir na natureza. É importante a gente destacar que a questão ecológica em Marx não vai ser algo predominante, ele vai estar mais preocupado com questões como mais-valia, produção em larga escala
e outras questões, mas algumas leituras de Marx vão sugerir que ele está preocupado sim com a questão ecológica e vai mostrar esse certo ambientalismo na obra de Marx. Um dos escritores, dos autores que vai tentar apresentar essa versão da obra de Marx vai ser o John Bellamy, e ele até lançou um livro que chama Ecologia de Marx, Materialismo e Natureza. E aí nesse livro o Bellamy vai pensar o pensamento marxiano como ecológico e vai colocar que o materialismo histórico dialético ele é indissociável da preocupação ecológica, ou seja, o que o humano produz, o que delimita suas condições de vida, isso tem que ser pensado em associação com a questão ambiental. E para Marx vai existir uma relação metabólica entre a natureza e o ser humano, onde a vida do ser humano só é possível na natureza. E o capitalismo, com a delimitação da propriedade privada, o capitalismo vai estar rompendo com essa relação metabólica, porque a partir da propriedade privada vai existir a divisão do trabalho, a separação do camponês da terra, e com essa separação, que antes era uma relação íntima e tradicional com o solo, o modo de produção capitalista vai começar a partir disso, alienando o homem e a relação que antes ele tinha com a terra, que pode ser vista como uma relação de mais cuidado e que agora é uma coisa totalmente à parte. Ou seja, a divisão do trabalho, a propriedade privada, ela vai retirar essa consciência que o homem tem de ser pertencente à terra. Ele vai se ver como uma coisa deslocada e a terra vai ser mera matéria-prima para a produção dos seus materiais de sobrevivência. E aí, outro autor que vai trabalhar essa questão da ecologia em Marx vai ser o Antônio Andreoli. E ele vai começar, colocando essa questão do capitalismo interferir também na natureza. E por que interfere? Porque o capitalismo vai pensar apenas a maximização dos lucros, alienação e expropriação da força de trabalho. E como vai pensar apenas o lucro, a natureza vai ser vista como mercadoria. E é isso que o capitalismo faz, transforma a natureza em mercadoria, e o produtivismo, a produção em larga escala é o único horizonte possível. Então vai existir essa distinção entre o pensamento ecológico em Marx e entre os liberalistas. Liberais? Não sei. Liberais. Então vai existir essa diferença entre os liberais e entre Marx, onde Marx vai colocar a natureza e a relação humana como uma relação de reciprocidade, enquanto que no liberalismo é apenas a natureza como fonte limitada de matéria-prima. E aí uma citação que vai evidenciar essa questão ecológica em Marx vai estar no Manuscrito Econômico Filosófico, onde o ser humano vive da natureza, essa é a passagem, e a natureza é o seu corpo, com o qual ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Essa ideia do processo contínuo é essa relação metabólica, e que a vida espiritual do ser humano está associada à natureza, e a natureza está associada a si mesmo, pois o ser humano é parte da natureza. E aí evidenciando essa relação, E ele também vai colocar algumas questões como os interesses de lucro vão definir a sustentabilidade ecológica, e aí o Antônio Andreoli vai até pontuar essa questão da produção verde, que para ele é uma questão que não soluciona o problema da crise ambiental, porque é algo que vai solucionar o problema em uma pequena escala, não vai solucionar o todo, e que a única forma de solucionar o problema da crise ambiental é a superação do capitalismo. Então o cano de alumínio não ajuda. Não ajuda. É apenas um nicho, microdimensão que ele coloca. E outra coisa também é a questão da punição financeira para essas indústrias que estão poluindo o meio ambiente, estão contribuindo para
Crise climática? Para a crise climática. Punir essas empresas não vai resolver o problema também, porque isso vai resultar na taxação do consumidor e, ao fazer isso, já tem uma ideia de capitalismo sustentável impregnado nisso e que não é possível mensurar o desastre ambiental pelo dinheiro, por cobrar imposto, por taxar essas indústrias, que é uma questão para além disso. Ou seja, não adianta cobrar taxas da indústria se não vai ter natureza, não vai ter mais nada, vai ter dinheiro para quê? Outra questão também vai ser esse pensamento ecológico de Marx, mas existe apontamentos de que tem contradições em Marx em relação a isso. Por exemplo, ao mesmo tempo que Marx vai colocar essa ideia de que a natureza é o corpo inorgânico do homem, de que o capitalismo deve ser extinguido, porque dentro do capitalismo não existe uma solução para o desastre climático ambiental, ao mesmo tempo Marx vai estar muito empolgado com a ideia do avanço tecnológico e vai colocar essa ideia do progresso, que Marx trabalha em cima da ideia do progresso, e que a missão civilizatória é a industrialização capitalista. Então, ao mesmo tempo que ele vai colocar que o capitalismo destrói o meio ambiente, destrói o clima, ele vai estar empolgado com a industrialização, que vai ser o motor do progresso. E essas inovações tecnológicas e produção industrial não vão ser vistas como um problema, e inclusive a União Soviética teve essa pegada do produtivismo. E aí uma citação que o Andreoli coloca é da obra Grundrisse, onde ele reverencia o progresso civilizatório do modo de produção capitalista. E aí ele vai reverenciar esse modo em comparação a outros modelos sociais. E aí esse modelo se baseia na dominação da natureza, cuja instrumentalização é pouco criticada. E outra questão também que vai aparecer vai ser a questão do ecossocialismo. O ecossocialismo vai ser a junção entre essa questão do socialismo, olhando para o ambiente. E aí o ecossocialismo vai propor que não tem como pensar uma sociedade socialista sem que o ambiente esteja envolvido. Não adianta que a sociedade seja socialista, sendo que o meio ambiente, que é a fonte de tudo, que permite a condição da vida humana, vai estar destruído. E aí, para finalizar essa discussão sobre a natureza, a gente vai trazer um pouco da perspectiva do historiador indiano Dipesh Chakrabarty, e um texto que ele escreveu em 2009, então é um texto bem recente, que pensa essa crise climática global, que atinge a todos, que é o clima da história, 4 teses. Ele divide o texto em 4 teses, cada uma apontando algo que está ocorrendo no mundo, no planeta, dentro dessa perspectiva de crise climática, e pensando também a impossibilidade do atual regime historiográfico de lidar com isso, e as próprias humanidades também. Então ele começa falando dessa distinção entre história natural e humana, que a gente tem principalmente em Vico. Ele até cita Vico, traz um pouco a perspectiva também do Fernando Braudel no Mediterrâneo, e até mesmo a perspectiva do Stalin para falar disso, de que teve uma pequena mudança nessa relação com a natureza, mas que ela continua enquanto pano de fundo dos estudos históricos. Então, o que aconteceu na natureza eram meros eventos, enquanto que o que ocorria de fato de importante era com a humanidade a partir da ação humana. O Chakrabarty vai pontuar que a crise climática ela vai colapsar essa distinção, que a gente precisa pensar em novas possibilidades. Então ele traz inclusive a necessidade da superação dos preconceitos disciplinares. Então a história, as humanidades precisam dialogar mais com as ciências naturais, com a biologia, com a física, com a química, para a gente pensar novas possibilidades e novos projetos nesse cenário de crise ambiental. Ele traz também a questão do antropoceno, que seria uma nova era geológica que o planeta está passando, que aí seria o fim do Holoceno,
e aí entrando nesse antropoceno, que seria o homem enquanto força geológica. Então, ele pontua que na busca pela liberdade, a nossa base foi a queima de combustíveis fósseis. Começou com carvão, vai para o petróleo, para a gasolina, tudo em busca de liberdade humana, a partir da questão de comércio, maximização de lucros. Pontua também que a crise climática, ela caminha um pouco com a globalização, acho principalmente por conta disso, dessa questão comercial, do capital, enfim. E que essa noção de que o homem é uma força geológica, inclusive traz o humanismo para o centro dessa crise, né? Antes éramos agentes biológicos, agora somos agentes geológicos. Como lidar com isso? Como as humanidades vão lidar com isso? O Chakrabarty, ele traz também a noção da gente pensar na humanidade enquanto uma coletividade, enquanto uma espécie, que é o que ele diz mais especificamente, não numa perspectiva totalmente fechada e conservadora, mas ainda assim enquanto uma espécie, justamente porque estamos todos envoltos por essa crise ambiental, seremos todos afetados por ela, ainda que uns ou outros sejam mais afetados por conta de inúmeras razões, incluindo o colonialismo, que façam que populações pobres e abusadas pelo capital estejam em localizações que são mais afetadas pela crise climática e que vão sofrer mais com isso do que os países ricos, por exemplo, mas que num futuro longínquo ou não, né, não sabemos, estaremos todos dentro desse bote e não vai ter salvação para ninguém. Então precisamos refletir um pouco mais sobre esses preconceitos disciplinares e sobre também perspectivas de futuro, porque é algo que o Chakrabarty vai falar de que a gente vive numa ansiedade generalizada, porque de fato a gente não consegue planejar futuros, a gente tem dificuldade de pensar futuros e futuros possíveis, futuros de um lado positivo, já que a crise climática traz a ideia de um hecatombe ambiental, né? Então, estamos todos sujeitos a isso, a praticamente uma extinção, tanto da espécie humana quanto da natureza, de outras espécies que permitem a nossa sobrevivência. O Chakrabarty não vai apresentar exatamente uma solução para esse problema, para essa impossibilidade do atual regime historiográfico lidar com essa crise, mas ele faz um chamado que a gente considera muito importante, porque desloca o historiador e outros estudiosos de humanidades desse local encapsulado de que o nosso estudo é apenas o estudo do homem e que a natureza fica de fora disso. Então precisamos romper com essa distinção e começar a pensar para além do homem. Existem outros autores que vão trazer isso melhor. A Eva Domanska, por exemplo, que é uma historiadora polonesa, vai trazer isso em 2 textos principais. Um deles de 2013, que está na revista Expedições, sobre teoria da história e história da historiografia, que tem o título Para Além do Antropocentrismo nos Estudos Históricos. Vou deixar o link na descrição no vídeo. Tem também uma entrevista que ela concedeu para a HH Magazine no ano passado, 2018, tratando dessa necessidade de uma vanguarda histórica, justamente para pensar outros seres não humanos, além do humano, obviamente. Recuperando o que Poliana trouxe do ecossocialismo como uma perspectiva e um projeto de sociedade possível que vai mesclar o socialismo com a natureza, tem um vídeo da Sabrina Fernandes, do canal Tese 11. A Sabrina é socióloga e ela produziu um vídeo que chama Fundamentos do Ecossocialismo, a gente também vai colocar o link aqui. E também tem o documentário de Silvio Tendler, que chama Fio da Meada, que foi lançado em 2019, onde vão aparecer questões que vão criticar essa ideia de progresso e desenvolvimento que a gente tem e como que essa ideia interfere diretamente na relação com o meio ambiente. Também tem o livro do Acosta, que vai falar sobre a concepção de bem viver, que também é uma concepção que está no documentário do Silvio Tendler, que vai ser uma nova forma de pensar a relação entre o homem e a natureza. E, inclusive, essa concepção do bem viver é do povo indígena Quichua, e eles vão propor outro modelo civilizatório longe do capitalismo, e vai propor essa ruptura. Para dialogar com essa última indicação da Poli, tem o livro do Ailton Krenak, que também é muito positivo nessa perspectiva de possibilitar o sonho, já que a nossa sociedade ocidental e branca invibializa a nossa subjetividade, né? A questão do sonhar
é muito criticada justamente porque acho que é uma elevação da subjetividade humana, né? Então ele vai tentar resgatar essa narrativa do sonho como uma possibilidade para esse futuro de uma história mundial negativa, que inclusive é um conceito que o Chakrabarty vai mobilizar, para pensar possibilidades de futuro, para a gente tentar pelo menos se agarrar ao possível e não viver nessa ansiedade de que o mundo vai acabar, vamos morrer, não teremos espaço e como lidar com isso. Então é basicamente isso e tchau!